Muito bem, meus irmãos, nesta reflexão de hoje eu queria que você abrisse comigo em 2 de Coríntios, capítulo de número 5. Como eu já tenho dito aqui, é uma semana que a gente está falando sobre viver para Deus. A questão da espiritualidade, da questão até do próprio interior, da vida mais íntima, interior mesmo, ganhou uma conotação, ganhou expressão, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a se enxergar ou ter tempo de se olhar melhor para dentro mesmo, uns aos outros. Primeiro a gente começou com tudo aquilo, e hoje a gente sabe que o negócio é olhar a partir de nós mesmos, não é verdade? Ninguém pode esperar ser feliz por causa do outro, dependendo da ação, reação, atitude do outro. A nossa felicidade deve vir do Senhor, a nossa alegria deve vir dele, o nosso contentamento deve estar nele. Enfim, quando nós trabalhamos a nossa vida interior, a gente sabe que a paz vem, que a alegria, que a consolação, que a harmonia, tudo isso vem, porque toda agitação externa, na maioria das vezes, é fruto de uma agitação interna, ou pelo menos o fato de não estarmos em paz interiormente nos leva a ser mais afetados pelas coisas externas. Então, daí a importância de termos a paz que vem dele, a paz interior. A paz que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações, nossos sentimentos. A paz que nos permite administrar a partir da presença, da glória do Espírito Santo, a partir do mover, do agir do Espírito Santo, o controle das nossas emoções, da nossa alma, dos nossos sentimentos, da nossa mente. Quando você tem uma mente que você trabalha, que você sabe que pode evoluir, crescer. Eu gosto muito da ideia de que a nossa mente pode evoluir. Eu fico muito feliz quando eu leio artigos e estudos que dizem que nós não vamos parar, se quisermos, obviamente, de aprender nunca, que a nossa mente tem a capacidade de aprender todos os dias, em todo o tempo. Eu, particularmente, fico muito feliz com isso. Eu quero, como eu já disse aqui várias vezes, continuar crescendo, aprendendo, não é? Coisa terrível é você ficar estagnado, terrível é você ser a mesma pessoa hoje que você foi ontem, terrível é você ser a mesma pessoa amanhã, você acordar amanhã sabendo que você é a mesma pessoa de hoje. Eu creio que o que Deus estabeleceu na sua palavra é que você e eu cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé, a minha coroa está preparada, então eu vou partir para o Senhor. Eu creio plenamente, à luz das Escrituras Sagradas, que é de fé em fé, de glória em glória, até partir, até que nós sejamos chamados pelo Senhor para estar com Ele. Nós devemos crescer, evoluir espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente, mentalmente, e evoluir na nossa saúde, não necessariamente na estética do corpo, mas evoluir na saúde deste corpo que é templo do Espírito Santo. Por isso eu tenho, às vezes, insistido aqui, é um equívoco pensar que o propósito de cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo, tem relação com a estética. Isto é um equívoco, um engano terrível, haja vista na prática, no dia a dia, no espelho, que nós estamos envelhecendo. É ridículo quando você presencia pessoas que querem apresentar, aparentar e se tornam, às vezes, pessoas com um comportamento fútil
né? Gente já de uma idade que quer se comportar como se tivesse uma idade menor, menos idade. Isso é horrível. Nós vamos envelhecer, irmãos. Nós vamos ter rugas. Não estou dizendo que você não possa fazer uma harmonização facial, cuidar do seu corpo, fazer uma cirurgia, fazer lipo, fazer botox, faça o que você quiser. Não estou recriminando ninguém que faça, estou falando de atitudes, não é? Mas por mais que você e eu façamos, por mais que nós nos cuidemos na questão estética, o nosso corpo vai envelhecer. Do pó veio, ao pó voltará, não tem jeito. Mas na nossa mente, no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas emoções, sentimentos, na nossa personalidade, no nosso caráter, nós devemos evoluir, crescer todos os dias. Este é o ponto. Todos os dias eu preciso melhorar a minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida física no quesito saúde, a minha vida intelectual, não no sentido intelectual somente, também de cultura, de conhecimento, ok, mas quando eu falo intelectual, estou falando da inteligência espiritual, estou falando intelectual onde a palavra de Cristo habita dentro de nós de uma maneira poderosa, rica, abundante, transbordante. Eu estou dizendo de coisas que na nossa mente nos capacitam agora a viver uma dimensão de maturidade, de relacionamento com o externo, de forma que sejamos menos atingidos, de forma que sejamos menos prejudicados com as questões que nos pressionam. Crescer espiritualmente em uma perspectiva de que nós possamos agora rejeitar o pecado, eliminar as possibilidades de transgredirmos, de desobedecermos a palavra de Deus, ou seja, usarmos os escapes que Deus nos oferece para fugirmos das tentações, usarmos o poder do nome de Jesus Cristo e a sua pessoa que habita em nós para resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós, usarmos o transbordar, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para que nós possamos ter uma vida equilibrada no sentido emocional, porque quando você e eu adoecemos a nossa alma, eu sei que às vezes os muito espirituais são espirituais, mas não entenderam nada de ser espiritual, mas enfim, eles não gostam de falar de alma, de emoções, de mentes. É ridículo. Não vou nem poupar palavras para você. A Bíblia fala: sede transformados pela renovação da vossa mente. Como nós cristãos não vamos trabalhar a mente? Se a Bíblia diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, sejam santificados, como nós não vamos tratar da alma, se a Bíblia diz que as nossas emoções, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, as mesmas atitudes? A Bíblia é clara em nos dizer que os dardos inflamados do maligno lançados contra a nossa mente são apagados, destruídos pelo poder da palavra de Deus. Então, nós precisamos, é uma necessidade como cristãos, trabalharmos espírito, alma e corpo, nossa mente, nossa intelectualidade, expandir o nosso conhecimento, aprofundar, mergulhar no conhecimento bíblico, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como cantamos aqui hoje, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E eu sei que os nossos planos, os nossos projetos consagrados a Deus serão abençoados. Dentro disto é que nós precisamos crescer para viver para Deus. Então, em 2 de Coríntios, capítulo número 5, é um texto esclarecedor, e eu espero que o Espírito Santo traga esta revelação para a sua vida nesta manhã. 2 de Coríntios, capítulo 5. Versículo 14 em diante.
segunda carta que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Corinto, por isso, segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, ele nos pressiona, ele nos cerca, ele faz com que você e eu nos sintamos totalmente envolvidos, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, entendendo isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Aí você já vai dizer, lá vem o Horácio falar da morte com Cristo. Está na Bíblia, irmão. Alguém tem que falar sobre isto, meu irmão. Alguém tem que dar ênfase nisto. Alguém tem que anunciar que somente por meio da nossa morte com Cristo nós ficamos livres do pecado e podemos viver para Deus. Um morreu por todos. Quem morreu por todos, senão Cristo? Logo, todos morreram. Que todos são estes? Nós, você e eu. Que o próprio Cristo disse, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, Jesus está dizendo, olha, eu vou atrair, eu vou fazer com que quando eu morrer, você morra comigo. Eu não sei, porque sem nenhum juízo sobre qualquer que seja a atitude de quem decide tirar a própria vida, nós não somos juízes de ninguém. Mas veja, Deus, sabendo que nós não suportaríamos a nós mesmos, eu não sei você, se você já teve essa experiência, mas você diz assim, eu não me aguento. Ou quando você entende que você está se destruindo, muitas vezes fisicamente, outras vezes espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, se destruindo. Você é tão vazio, você é tão infeliz, você tem a sua autoestima tão baixa, você não consegue viver consigo mesmo. Então a solução está realmente em morrer, mas não em tirar a própria vida. Você não precisa fazer isso, porque Cristo já morreu a sua, a minha, a nossa morte. Cristo já fez com que você e eu pudéssemos ficar livres de nós mesmos. Olha que coisa maravilhosa. Cristo nos liberta de nós mesmos e nos dá uma vida nova e maravilhosa para vivermos para Ele. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, por você e por mim, por toda a humanidade, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, ou seja, não é para você tirar a sua vida, porque Cristo já tirou a sua vida maligna, corrupta, perversa, iníqua, o velho homem, a velha natureza, a velha vida, esta vida escrava do pecado, vazia de Deus, esta vida que você não suporta viver, Cristo já a tirou de você. A Bíblia está dizendo, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, ou seja, Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Veja que coisa tremenda, perfeita, maravilhosa. Deus está dizendo assim, olha, você tem que morrer, mas você não tem a capacidade de morrer e se ressuscitar. Então o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho Jesus a este mundo para fazer com que você e eu, nele, em Cristo, morrêssemos para a nossa velha vida,
morrêssemos para o pecado, morrêssemos para este mundo, morrêssemos para nós mesmos. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e então siga-me. Agora, Cristo morrendo a sua, a minha, a nossa morte, fazendo-nos morrer com Ele, nos liberta de nós mesmos, do pecado que nos oprimia, que nos dominava, do governo, do reino, do império das trevas, e nos dá uma vida nova. Para quê? Para que agora não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ele, Jesus, que por nós morreu e ressuscitou. Assim que, diz 2 Coríntios 5,16, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a natureza carnal, segundo a velha vida. E se antes conhecemos Cristo segundo a natureza carnal, segundo a carne, segundo a velha vida, por isso que eu sempre disse, vou continuar dizendo porque é bíblico, tem muita gente que é crente, mas tem pouca gente convertida. É por isso que tem muitos que são chamados, mas poucos escolhidos. É por isso que a Bíblia diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos sinais, maravilhas, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, não é só conhecer a Jesus, não é só dizer que você conhece a Jesus, levantou a sua mão, aceitou a Jesus e se tornou membro de uma instituição religiosa. Não, você e eu precisamos experimentar a libertação, a vida nova, a vida transformada, a vida regenerada. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: olha, você precisa viver para Ele. Se você conheceu Cristo, ainda vivendo na carnalidade, ainda vivendo na impiedade, agora já não é assim. Já agora não o conhecemos deste modo. Versículo 17 de 2 de Coríntios, capítulo 5. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo, Cristo te fez, você aceitou, você recebeu, você confessa que quando Cristo morreu, você morreu. Você confessa que você está crucificado com Cristo, já não vive mais, é Cristo quem vive em você. Assista a live de ontem, que nós falamos sobre este texto, de Gálatas 2, 19 e 20. Você está crucificado com Cristo, você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, meu irmão, minha irmã, eu não quero levantar confusão, conflito na sua cabeça, mas eu preciso confrontar a você e a mim sobre a verdade bíblica, querido. Você está em Cristo, mas vive no pecado? Sei, eu não tenho base bíblica para isso, me perdoe. Eu tento achar algum argumento, mas você vive no pecado e está em Cristo. Você vive no pecado e vai herdar o reino de Deus. Você vive. Você não peca porque você viveu um momento de crise. Você não tropeça porque você não vigiou. Não, estou falando de quem vive no pecado. Vive na mentira, vive no adultério, vive na fornicação, vive furtando, vive enganando, vive na mentira. Aí a pessoa diz: mas eu sou evangélico, não, eu sou crente, não, eu sou pastor, eu tenho o curso de teologia, eu fui ordenado. Daí? Tem gente que tem um negócio de ser pastor, não, porque eu sou pastor. Tem gente que é tão estúpida que chega ao ponto, preste atenção, que estupidez que nós chegamos com esse negócio de ministério. Tem gente que chega ao ponto de dizer, ao se apresentar às pessoas, prazer, pastor fulano de tal. Meu Deus do céu, meu pai já foi, minha mãe está aqui,
Se eu quisesse, se eu tivesse que me apresentar como pastor, eles teriam que ir lá em 1965, ter chegado no cartório lá e colocado. Você coloca aí, ó, nome desse menino aqui. Como é que é o nome desse menino? Essa criança que nasceu? Pastor Horácio Rodrigues Perim. Meu nome é Horácio. O fato, a verdade de eu estar pastor. Recebe logo aí. Estar pastor. Pastor não é profissão. Eu sou empresário. Eu tenho empresas. Eu sou empresário. Minha profissão. Minha função. Meu ministério que Deus me chamou é estar pastor. Eu não, porque eu faço teologia, porque eu sou ordenado, porque eu fui ungido, isso não me dá o direito, a prerrogativa de achar que isso é algo mais. Ao contrário, isto faz com que eu seja mais servo, isto faz com que eu sirva mais, isto recai como uma responsabilidade muito maior sobre a minha vida. É assim que é, pessoal. Você que se diz cristão, agora já falei de mim, né? Chega de falar dos pastores. E você que se diz cristão, crente evangélico, que crê em Jesus, para com essa hipocrisia, falsidade, superficialidade. Vive para si mesmo, vive na fornicação, na mentira. Gente que não é casada, está relacionando-se com o seu namorado, com o seu ficante. Isto é pecado de fornicação. Leia Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, que a Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aquele que odeia, amargurado, odioso, rancoroso, tem ódio no coração, não mata porque não tem coragem, incompetência, mas se pudesse matava porque deseja a morte, deseja o mal. Isto é pecado, isto é homicídio, isto é assassinato. Mas nós somos crentes, nós estamos na igreja todo domingo. Nós até somos dizimistas para sermos abençoados, para repreender o cortador, o migrador, o ceifador, sabe de nada. Malaquias tem nada a ver com o Novo Testamento, com a nova aliança, com o cristianismo. Nós somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque nós somos filhos da fé. Começou em Abraão com Melquisedeque, e é selado, celebrado em Cristo Jesus, o sumo sacerdote. Larga de ser hipócrita e de ficar falando que você é crente, que você é evangélico, que você é protestante, que a sua religião, porque você fez, aconteceu. Deixa eu lhe dar uma notícia, meu irmão e minha irmã. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez e tudo se faz novo a cada dia, a cada amanhecer. E assim, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não será nova criatura. Eu estou em Cristo, recebi Jesus, fui batizado nas águas, dei minha profissão de fé, e agora eu estou em Cristo, vivo aqui nesta carne, no pecado, as tentações são terríveis, de vez em quando eu estou assim, vivendo no pecado, eu não quero fazer o mal, mas eu faço, é o pecado que habita em mim. Você vai ter que nascer de novo, meu amado, precioso, lindo, maravilhoso. Você tem que nascer de novo, você tem que morrer com Cristo. A Bíblia está dizendo que você já morreu, sem morte, sem vida nova. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, não será quando ele voltar, não é ser nova criatura no céu com Jesus, não. É nova criatura aqui e agora. As coisas antigas já passaram, as coisas velhas já passaram. É aqui e agora que o velho se passa. O velho homem foi crucificado, nossa natureza carnal foi crucificada.
O pecado foi destruído, o pecado foi arrancado, agora tudo se fez novo. Nova criatura, novo tempo, nova aliança, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, sua velha vida. O escrito de dívida foi cancelado, foi anulado. O poder da morte foi destruído, foi aniquilado, não temos mais medo da morte. Cristo faz novas todas as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, tudo se fez novo. Viver para Deus é viver em novidade de vida, é viver a cada dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, é viver a cada dia sendo aperfeiçoado pela vida dele, pelo Espírito dele, é viver a cada dia sendo santificado pela palavra dele, pela revelação do Espírito. Viver para Deus só acontece de verdade quando você e eu deixamos de viver para nós mesmos. Como eu disse, você pode aceitar Jesus, pode seguir a Jesus. Leia lá João 8, 30. Vou falar para não errar, né? João 8, acho que é 31 ou 20, alguma coisa, mas eu vou ler. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Gente, está tudo na Bíblia. Eu acho que um dia eu vou fazer uma live onde eu vou ficar calado, só lendo Bíblia. Fazer uma experiência dessa, só ler Bíblia. Disse, pois, Jesus aos judeus. Já disse para você que judeus é uma religião dos israelitas e de quem quiser crer no judaísmo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Creram nele. Jesus, você é o Messias que veio para fazer a revolução plena, tomar o poder e cumprir as promessas que Deus fez a Abraão, depois renovou lá com Moisés. É isso aí, Jesus veio. Ok, Jesus, nós cremos em você. Então você é o Messias. Olha que nós vamos te seguir. Disse, pois, Jesus aos crentes evangélicos, protestantes, católicos, aqueles que nomeiam a ele como o Messias, o ungido, o Salvador, não é assim que a gente faz? Diz, pois, Jesus a eles, e diz Jesus a você e a mim nesta manhã: se vós permanecerdes na minha palavra, tem que permanecer, não é dizer que crê. Sois verdadeiramente meus discípulos. Para você que diz crer em Jesus, Jesus, disse assim: olha, se você permanecer na minha palavra, não é você dizer que crê em mim, não é você ser batizado nas águas. Horácio, cansei de batizar a gente que estava ali professando, sou de Jesus, sou uma nova criatura, estou crucificado com Jesus, e batizava e saía feliz da vida, falava língua estranha, e era batizado no Espírito Santo, e saía dali, passava um tempo, estava enlamaçado, mas no pecado, vivendo pior que eu tinha vivido, estava voltando ao vômito, né? Pior. 7 demônios, espíritos malignos culpados da vida dele. É um estrago. Nunca nasceu de novo. Não. Creu em Jesus, mas não permaneceu na palavra. Permanecer na palavra. Se vocês fizerem isso, se vós permaneceres na minha palavra, tem que permanecer. Viver para Deus, meu amado, é permanecer na palavra. Se vocês permanecerem, se permanecerdes na minha palavra, esta palavra aqui é pesada, irmãos.
sois verdadeiramente meus discípulos. Gente, todas as vezes que a Bíblia usar a expressão verdade, é porque existe a mentira, porque existe o falso. Olha só, Jesus disse assim, olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores. Se ele diz que existem os verdadeiros adoradores, meu amado, é porque existem os falsos. Quem são os falsos? São os que dizem crer em Jesus, fazem sinais, fazem maravilhas, fazem milagres, profetizam, expulsam demônios, mas não permanecem na palavra dele. E conhecereis a verdade. Quem permanece na verdade, conhece a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É crente? Fazes tu muito bem. Crês tu que há um só Deus? Parabéns para você nessa terça-feira, querida. Os demônios também creem e estremecem. Por isso que quando eu falo que tem muito demônio que é mais crente do que muito crente, é porque os demônios creem e estremecem. Eu conheço gente que se diz crente que vive no pecado, na mentira, na falsidade, na hipocrisia, no engano e não treme diante de Deus. Se algum dentre vós se tem desviado da verdade, ouviu a verdade, mas não permaneceu na verdade. Quem permanece na verdade que é discípulo. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Para um pouquinho e repensa. Você está vivendo para Deus? Você vive para Ele? Você é transparente com Ele? Seu coração, talvez muitos ficaram escandalizados. Domingo eu consagrei a Isabela, nossa neta mais nova, nosso presentinho, nosso pacotinho mais cheiroso do mundo. Eu consagrei a Deus no domingo, eu, a Áurea, a Juliana e a Camila. E aí eu disse na pregação que eu não tenho família perfeita. Nós temos família, eu não tenho família perfeita. Quem convive comigo sabe que minha família não é perfeita, minhas filhas não são perfeitas, minhas netas não são perfeitas, meus genros não são perfeitos. Eu não sou perfeito. Nós não temos uma família perfeita, nós temos uma família em aperfeiçoamento. E eu não tenho por que ficar tampando os pecados das minhas filhas, nunca o fiz. É verdade que também nunca precisei fazer, porque os linguarudos e fofoqueiros, filhos do inferno, sempre vieram trazer os pecados das minhas filhas à tona, né? Que eles amam isso porque a gente prega, então eles querem logo trazer à tona. Olha o que a filha do pastor está fazendo, olha o que a filha do pastor está fazendo, olha o que a filha do pastor está fazendo. É isso mesmo, quem não cuida da própria vida, cuida da vida dos outros, não é verdade? Principalmente quando é da vida do pastor e da sua família. Mas enfim, eu não quero saber, meu irmão, eu quero saber o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. E este novo de Deus, ele só é real, ele só é realmente algo verdadeiro quando você permanece na palavra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Se alguém me ama, obedecerá aos meus mandamentos. Por isso fica aqui nesta reflexão desta manhã, esse desafio, esse confronto, esta reflexão muito íntima, não é? Se você realmente é uma nova criatura, se você morreu para o pecado, se você já não vive mais para si mesmo, mas vive para Deus. Viver para Deus é viver para a glória dele, é viver não tendo a sua vida em primeiro lugar, é colocando a vida de Cristo e a glória de Deus em primeiro lugar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a revelação que talvez você necessite para sair desta vida de pecado, de escravidão,
de superficialidade, de indiferença, de mentira, e possa se arrepender, se converter. E ao converter-se, permanecer na palavra. Que assim o Senhor, com certeza, vai trazer vida e vida abundante para você e para toda a sua história.